bom que você veio, que Deus possa falar ao seu e ao meu coração. A você que nos assiste, que Deus te abençoe, aonde você está nos assistindo, aonde você vai nos assistir, que Deus possa falar grandemente ao seu e também ao meu coração. Nos cursos da família, nós temos o Celebrando a Restauração. Ele é um programa, passos, que ele é baseado na Bíblia, onde nós cremos que Jesus Cristo é o nosso poder superior. No AA, eles só falam poder superior. Para nós, o nosso poder superior é Jesus Cristo. E nós temos objetivos, e o objetivo maior é ajudar pessoas a vencer os seus vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos. Vocês não fazem ideia a quantidade de problemas que nós temos. São muitos. E o CR com os grupos acontece em encontros semanais, todas as segundas-feiras, com 2 horas de duração, com as pessoas do mesmo sexo, ou seja, mulheres no grupo de mulheres, homens no grupo de homens. Agora eu vou me apresentar, ok? Oi, eu sou o Caetano. Pode ser melhor. Oi, eu sou o Caetano. Eu sou um filho amado do Senhor, que luto contra a procrastinação, contra a ira e contra a sexualidade. Abro um parênteses aqui para falar sobre a sexualidade. Primeiro, não sou tarado. Segundo, não tenho tendências homoafetivas. Sou hétero. Não sou pedófilo, mas nasci em um lar disfuncional, onde revistas femininas e masculinas, vamos assim dizer, tinha em todos os lugares, inclusive no banheiro. A minha primeira relação sexual aconteceu quando eu tinha 9 anos. Consegue entender isso? Isso me acompanhou por longos anos, até que o Senhor entrou na minha vida. Mas quem já leu o livro de Juízes, consegue compreender que existe um ciclo vicioso. Buscamos a Deus, o Senhor nos abençoa, nós começamos a nos afastar, vem a perseguição e a escravidão, e assim é o livro de Juízes do começo ao fim. Assim acontece na sua vida. Você se aproxima de Deus, leitura, Bíblia, leitura bíblica, oração, igreja, todo o mal começa a se afastar. Quando você começa a enfraquecer, o mal começa a trabalhar na sua vida. E isso foi acontecendo até que eu comecei a compreender que eu precisava abandonar a negação, porque eu sozinho não conseguiria vencer. E aí entrou então o CR na minha vida. E aí então eu consegui ser liberto. Para que nós possamos ter uma compreensão disso, numa pesquisa feita dentro dos cristãos, 71% dos homens cristãos consomem pornografia. Consegue entender isso? Que coisa absurda, ou seja, de cada 10, 7 consomem pornografia. Estou falando de cristãos, eu não estou falando do pessoal do mundo, não. 67% dos homens até 25 anos, cristãos, consomem pornografia. 33% das mulheres cristãs até 25 anos consomem pornografia. 87% das mulheres casadas cristãs já consumiram pornografia. 56% dos divórcios ocorrem por causa da pornografia. E um dado alarmante, 50% dos pastores consomem pornografia. Consegue entender como esse é um mal que está no seio da igreja? É assustador, mas graças a Deus isso não acontece com você, não acontece na nossa igreja.
Falamos muito da sexualidade, mas podemos falar de outras falhas de caráter. Procrastinação, nós deixamos de fazer as coisas, depois eu faço, e às vezes a gente faz em cima da hora. Dependência emocional, ira, explosões de ira, alcoolismo, pessoas ainda dependentes do álcool, do tabagismo, os toxicômanos, ou seja, aqueles que são dependentes de drogas ilícitas, dificuldade de pedir perdão, dificuldade de perdoar, são coisas que se atrelam à nossa vida, que nos impedem a caminhada e que nos afastam de Deus, e muitas das vezes nós assim não damos tanta importância. Enquanto só eu sei, está tudo tranquilo, mas o Deus que nós servimos conhece a sua vida. E o mal das igrejas, que é a fofoca, que também é um mal. Então surgiu o CR na Igreja Batista Memorial, e ele tem o objetivo de, durante 9 meses, trabalhar com você e ajudá-los a se libertar de tudo isso, para que verdadeiramente vocês sejam livres. O curso começa dia 10, o valor é R$330, pode ser parcelado em 3 vezes. Pastor, eu não tenho dinheiro. Beleza, vem falar comigo, a gente vai dar um jeito. Você não vai ficar sem fazer, se você assim quiser. Só não se auto-sabote, ou seja, o ano que vem eu faço, depois eu faço. Faça enquanto você tem tempo. O amanhã pertence ao Senhor, ok? Esse é só um recado. O pessoal que está com a camiseta do CR, por favor, fique de pé. 1, 2, 3, 4, alguns esqueceram. Todos os que fizeram o CR, fiquem de pé, por favor. Ok. Qualquer uma dessas pessoas pode assim estar te dando informações. Se não, me procure no final, tá bom? Muito obrigado, poder sentar. Vamos começar então a mensagem. Quem já brincou assim? Eu já brinquei bastante, latinha de extrato, né? Oh, tudo bem, eram nossos telefones, né? E aí tem uma pergunta ali, diz, o que move o mundo? Hoje o professor Rodrigo, né, na sala da exposição bíblica, livro de Colossenses, ele fez um monte de perguntas, né? Eu achei muito interessante, o que move o mundo? Alguns podem dizer assim, o que move o mundo é o dinheiro. Outros podem dizer, o que move o mundo é a energia. Enfim, se você perguntar para o seu IA, o que move o mundo? Ele vai te dar um monte de resposta. Mas Albert Einstein, ele diz assim, o que move o mundo são as perguntas. Não é verdade? O professor choveu pergunta na gente hoje lá, e o pessoal ficou assim, mas teve que pensar. Não é verdade? Beleza, se as perguntas, elas movem o mundo, eu quero fazer 2 perguntas para vocês, para nos ajudar. Para que serve a igreja? O que você está fazendo aqui, querido? Para que serve? É um clube social? O que é isso? Você já pensou sobre isso? Para que serve? Ou então vou fazer uma segunda. Ela é importante para você? A igreja é importante? Muitas respostas poderiam surgir. E eu quero dizer para vocês que no livro de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 8, vai nos trazer algumas respostas. Ali conta a história de Isaías, num ano muito difícil dele. Ele foi no ano da morte do rei Uzias. Ele viu o templo, não sabemos bem se ele entrou no templo, se ele viu o templo, uma visão do templo celestial. Ele viu o Senhor ali dentro, e a sua glória enchia todos os lugares. Diz que os anjos, com 6 asas, os serafins, com 2 tampavam os olhos, com 2 tampavam os pés, e com 2 voavam e falavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele se depara com aquela visão, ele fala assim, ai de mim, vou perecer, vou morrer, porque eu vi o Senhor dos exércitos. E aí então o anjo vai com uma tenaz, tira uma brasa do altar, vem, toca em seus lábios e diz assim, está curado, está livre dos seus pecados. E ele ouve então 2 perguntas, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele respondeu,
eis-me aqui, estamos, usa-me a mim. Isaías, queridos, para que nós entendamos esse texto que eu contei a história rapidamente para vocês, ele foi um profeta palaciano. Alguns acham que ele era também um sacerdote do ano 742 a 687 a.C. Mas por volta do ano 740 a.C., a nação de Judá, reino dividido, Israel para cima, Judá para baixo, passou por uma instabilidade muito grande devido à morte do rei Uzias. Você consegue ver isso em 2 Crônicas, capítulo 26. Uzias foi um grande rei que governou Judá por 55 anos. Ele criou torres, fortificou e edificou cidades, ele cavou poços, ele tinha muito gado, ele tinha uma agricultura excelente, tinha um grande exército, ele tinha engenheiros que assim criaram máquinas, catapultas para lançar pedras e flechas também. Ele venceu os filisteus, ele venceu muitas batalhas, mas aí a soberba subiu no seu coração, ele quis oferecer incenso no templo. Os sacerdotes o impediram, 70, e naquele momento ele ficou leproso. Ele foi então colocado num local separado no castelo, e quem estava à frente era o seu filho. E ele viveu mais alguns anos e morreu. No texto nós podemos ver que o profeta vivia um momento dificílimo, de grande angústia, na realidade, e ansiedade. Mas no momento em que ele entrou no templo, e quando eu quero falar templo, coloque assim uma barra e escreva também igreja, ele teve uma transformação substancial em sua vida. O templo, igreja, exerceu um papel importantíssimo na história do profeta. Pensando nessa história toda que eu contei para vocês, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a importância da igreja. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por Tua palavra. Ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas, que possamos responder estas perguntas e compreender, Senhor, verdadeiramente a importância da igreja para as nossas vidas. Pois é no nome de Jesus, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. No verso 1 ao verso 3, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num alto e exaltado trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia de sua glória. Ok, nós podemos compreender nesse texto algumas verdades importantíssimas, que no momento de aflição desse homem, no momento de instabilidade, quem conhece a história vê que juntamente com a morte do rei, existia também assim um crescimento do exército assírio, que em 722 levou Israel, a parte de cima, cativa para a Síria. Depois em 586 a Babilônia levou Judá. Estava crescendo, o coração dele estava ansioso. Como que seria agora o governo de Israel? Como que tudo isso acontecia? E num êxtase, ou então no momento que ele entrou no templo, ele se depara com a glória de Deus. Meus irmãos, estar na presença de Deus é aquilo que conforta e consola os nossos corações. Recordo-me de uma vez, em 2008, eu saí de Taubaté com a 6ª Brigada para fazer um estágio de operações no Pantanal, em Corumbá. Ficamos ali 11 dias, e eu pastoreava, longe da família, meu coração estava angustiado, apreensivo, e a FAB teve alguns problemas no voo, não pôde nos buscar, e no domingo o comandante disse assim: o pessoal está liberado para sair para a cidade. A gente estava na fazenda Tucandeira, que fica na divisa com a Bolívia. Peguei um ônibus, fui para Corumbá, parei numa praça, não me recordo qual,
e perguntei, escuta, onde tem uma igreja batista por aqui? Aí o camarada falou, você vai ali e vira, tem uma igreja. Cheguei, realmente era uma igreja, era a primeira igreja. Fui muito bem recebido, sentei no último banco com o coração apreensivo e parece que Deus se manifestou naquele lugar. Eu consegui ver Deus nos recepcionistas, eu consegui ver Deus no grupo de louvor através das mensagens, eu consegui ver Deus através da mensagem do pastor, porque todos foram tirados e parece que só existia eu ali naquele lugar. E a mensagem, os louvores, a oração, tomou o meu coração e trouxe paz, conforto e consolo. Eu pude compreender aquilo que a palavra nos ensina, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, a vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Quando ele se depara com o templo, ele vê a manifestação do Senhor e ele compreendeu que a igreja, o templo, é um lugar de conforto, é um lugar de consolo. A minha pergunta é, e você? Nos seus momentos de ansiedade, de angústia, depressão e outras formas de problemas que você e eu temos passado, aonde você tem buscado conforto e consolo? Às vezes procuramos amigos, amigas, às vezes procuramos na bebida, na pornografia, em tantas outras coisas, nas drogas lícitas e ilícitas, mas o local de verdadeiro consolo é na igreja. E quando eu digo igreja, eu quero falar nesse local comunitário de adoração, mas eu quero falar que igreja é você também, quando você está desfrutando da presença do Senhor. Aonde você tem buscado? Isaías encontrou no templo. No verso 4 e 6, diz assim: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu compreendo então. Eu não estou conseguindo passar aqui. Me ajude aí, por favor. Mais um. Isso, obrigado. Eu compreendo então, através desses versículos, que a igreja é importante, porque nos conduz a um autoexame. Isaías se depara com uma visão extraordinária. Os seus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi algo assim tão extraordinário que os próprios serafins não ousavam olhar para o Senhor. Tamanha era e é a glória do Senhor. Fechavam os olhos. Com os olhos fitos no Senhor, eu falo isso de Isaías, ele foi levado a um autoexame. Ele olhou para dentro dele. A sua vida passou diante de seus olhos e ele reconheceu todas as suas mazelas e falhas de caráter. O Senhor trouxe tudo à tona, na mente e no coração de Isaías. Todos os seus pecados de pensamentos, de atitudes, de palavras, de relacionamento, omissão e outras coisas mais. Tudo naquele momento veio. E ele, ao ver a glória de Deus, ao ver a sua santidade, ele disse assim: ai de mim, vou perecer, vou morrer, por tamanha ser a santidade desse Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para ele e vejo que a igreja é um lugar de autoexame, é porque assim também deve acontecer conosco. Quando nós ouvimos o louvor, nós sentimos tantas coisas, são palavras tão profundas que são assim ministradas. Quando a mensagem é lida, quando a palavra é lida, quando a mensagem é pregada, isso tem que trazer alguma coisa em nossas vidas. E eu pergunto para você nessa manhã, como tem sido a sua experiência com o Senhor aqui na igreja? Ele tem falado ao seu coração? Ele tem mostrado alguma coisa para a sua vida? Como tem sido o seu culto familiar? Quando você lê a palavra, ela tem te trazido algum incômodo?
No PGM, essa mensagem que está sendo pregada agora vai ser estudada no PGM, e aí começa a aflorar coisas, como tem sido. E no seu a sós com Deus, onde você separa um tempo e fala de Senhor, fala comigo. E Ele fala, como tem sido. Você tem feito um autoexame? É tão interessante que nós tivemos ceia a semana passada, e o texto da ceia em 1 Coríntios 11, 28, ele fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma. Olha só, esse é um momento que nós fazemos em memorial, mas é um momento sagrado também, e eu preciso o quê? Olhar para dentro de mim e ver se existe algum caminho mau. Mas Senhor, não tem tempo, então prepare o seu coração e estabeleça um tempo para você restabelecer relacionamentos, pedindo perdão, concedendo perdão. Olha só, abandono de pecados, seja eles de pensamento, de atitudes ou outros mais. A igreja precisa trazer a nós o autoexame. E aqui ela faz isso. Ela faz você pensar. Ela faz você, assim, refletir e entender realmente quem você é. Quando nós lemos a Bíblia, ela mostra o nosso interior. E o que ela tem mostrado na sua vida? A igreja é um local de autoexame. Você compreende isso? Foi assim com Isaías, deve ser assim conosco. No verso 6 e 7 diz assim, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa está removida, e o seu pecado está perdoado. Eu compreendo então que a igreja é um local, é importante porque é um local de cura. Eu, olhando para esse texto, eu tenho algumas compreensões muito importantes. A igreja é um local de consolo e conforto. A igreja é um local de autoexame, mas a igreja também é um local de cura. Ela mostra as nossas falhas para nos levar à cura. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías se depara com o seu real estado. Eu quero dizer para vocês que ele estava na UTI espiritual e emocional. Mas o Senhor se move em sua direção através dos serafins, trazendo em suas mãos a cura das suas mazelas e falhas de caráter. É interessante que o Senhor move em nossa direção. O reconhecimento da impureza pessoal não desqualificou Isaías para o relacionamento com Deus, ou seja, os seus pecados não te desqualificam para se relacionar com Deus. Pelo contrário, isso o preparou para a sua purificação e cura. Deus mostra, faz com que nós tenhamos um autoexame, mas isso prepara a cura para a sua e para a minha vida. Quando o serafim se aproximou, Isaías permitiu que os seus lábios fossem tocados. Eu fico imaginando a cena, ele, ai de mim que vou perecer, porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de impuros lábios, e o anjo então pega a brasa e vem, fala assim, olha, isso aqui vai fazer um reset em você, isso aqui vai te purificar de todas as suas iniquidades, isso aqui vai purificar de todos os pecados. Ele poderia muito bem fazer assim, ou ele poderia fazer assim, quero não, Senhor, são os meus pecadinhos de estimação, está tão gostoso viver com eles, eu tenho prazer. É lógico, ele te dá prazer, mas ele traz a consequência. Mas Isaías, quando viu o anjo chegando com a brasa em uma tenaz, ele permitiu que os seus lábios fossem tocados, para que a cura fosse assim acontecida. Por isso, a purificação e cura tomaram a sua vida. Volta uma aí, por favor. Isso. O Senhor oferece a cura através da igreja. Aceitá-la depende de você. Eu tenho os meus problemas que eu li para vocês aqui, que eu falei, né? As minhas lutas. O Senhor tem a cura. Aceitá-la depende de mim. 71% dos homens da igreja consomem pornografia. Eu não faço parte desses 71%. Sabe por quê? Porque Ele ofereceu a cura.
A cura não é mais como uma brasa viva, a cura é com o sangue do Cordeiro. Semanalmente, queridos, o Senhor, através da igreja, tem nos oferecido purificação e cura. A questão é se você tem aceitado ou se está escondendo os lábios. Provavelmente o Senhor está falando ao seu coração. Qual é a sua resposta? 1 João 1,7b diz assim: e o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Ele está te oferecendo. A igreja é um local de cura. No verso 8, para que nós possamos encerrar, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Eu compreendo então que a igreja é importante porque é um local de recrutamento de voluntários. Você chega cheio de problemas e provavelmente você entrou aqui com alguma ansiedade, com algum problema para ser tratado, sendo vivido. O Senhor te leva a um autoexame, você vê que sua real situação realmente é a morte, mas Ele te oferece a cura, para que você assim possa ser curado. Isaías, em um momento de lutas e tribulação, recorreu ao templo para ser confortado e consolado, e foi. Mas ao se deparar com a manifestação divina, nós chamamos aquilo de teofania, ele foi levado a uma reflexão interior, ele foi levado a uma reflexão interior, e reconheceu o seu real estado. Falou: olha, eu vou perecer. Através do agir do alto, isso não vem de nós, através do agir do alto, foi-lhe oferecida a purificação e cura, e ele aceitou. Isso que é importante. E nesse momento, o Senhor faz duas perguntas mais inquietantes que nós podemos ouvir: quem enviarei? Quem irá por nós? A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me. Queridos, Deus não está à espera de pessoas perfeitas, de forma nenhuma. Ele está à espera de pessoas que respondam como Isaías. Se estamos dispostos a entregar a Deus os nossos erros do passado, Ele não permitirá que estes impeçam o caminho para o plano que Ele tem para nós e para o nosso futuro. Você está disposto a entregar os erros do passado? Eles não vão te impedir para os planos que Ele tem para a sua vida, para o futuro. É tão interessante que Mateus 8, de 14 a 15, foi a única vez que Pedro ficou chateado com o Senhor Jesus. Alguém sabe? Sabe não? Foi quando a sogra de Pedro estava doente e ele a curou. Perdão, irmãos, só por hoje. Mas o Senhor foi e curou a sogra de Pedro. Sabe o que aconteceu com ela? Diz o texto: e ela passou a servi-los. O Senhor te cura para que você possa servir. A minha dor vai se tornar o meu ministério. A sua dor vai tornar o seu ministério. Nós vamos começar o ano, a série de mensagens sobre voluntariado. E eu quero dizer para você que o Senhor te chama para o voluntariado. Qual será a sua resposta? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Entendemos que as perguntas, elas movem o mundo. E nessa manhã nós compreendemos algumas respostas da importância da igreja. E compreendemos claramente que aqui é um local de conforto e consolo. Ah, Senhor, como nós queremos o Seu colo. Pois às vezes entramos aqui, Senhor, com tantos problemas, com tantas lutas, com tantas indecisões.
Mas quando nós aqui chegamos e nos deparamos com a Tua glória, Senhor, tudo isso desaparece. O conforto e o consolo tomam conta de nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que o conforto e o consolo tomam conta, o Senhor nos leva, através de cada ato, a uma autorreflexão. Senhor, quão pecador eu sou, quão pecador os nossos irmãos também são. Sabemos que o pecado gera morte, somos merecedores por causa dele. Mas também, Senhor, após se entender a nossa autorreflexão, o Senhor também nos oferece a cura. E a cura é oferecida através do sangue de Jesus, que é suficiente para nos purificar de toda iniquidade. Ah, Pai, como é bom saber que por mais falhos que sejamos, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. E assim, o Senhor nos faz aptos para responder as perguntas mais inquietantes de nossa vida. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A minha resposta, Senhor, é: eis-me aqui, usa-me. E eu não sei qual é a resposta dos meus irmãos, mas que eles também sejam desafiados e respondam assim como Isaías respondeu, porque o Senhor nos usará para fazerem grandes coisas. Em nome de Jesus, amém.